Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é sempre uma grande alegria poder retornar a esse púlpito, a essa igreja, de quem eu trago grandes e maravilhosas recordações. Não apenas eu, mas minha esposa, meus filhos, porque aqui nós passamos 8 anos, e 8 anos nos quais pudemos ver a graça de Deus, como orou o presbítero Paulo, superabundar neste local. Então, estarmos aqui é sempre razão de grande regozijo no Senhor para nós, meus irmãos. Muito bom poder rever cada um de vocês hoje aqui e dispostos com toda a alegria a ouvir a palavra do nosso Deus. Trago também lembranças e um abraço fraternal dos irmãos da igreja que hoje eu pastorei ali em João Pessoa, igreja litorânea, e de todo o conselho da igreja presbiteriana do Alto Branco. Deus abençoe essa igreja cada dia mais. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo 9, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 9 até o versículo de número 13, o texto em que basearemos o sermão dessa noite. Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13, assim diz o Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor Deus, assim como teu servo clamou a Ti ainda há pouco, mais uma vez te suplicamos, Senhor, que Tu eleve a nossa alma, já que estamos a subir o Teu Monte Santo nessa noite, em nosso espírito, que adentremos os portões do Teu jardim para agora ouvir a Tua voz, Senhor, sendo proclamada através da Tua palavra. Edifica a Tua igreja na Tua verdade, transforma os nossos corações para o louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Ó Senhor, nós Te imploramos nessa noite, que nos assemelhemos a Ti, Senhor Deus, em cada uma das coisas, e que Tu possas, ó Senhor, receber toda a glória que Te é devida. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nas Escrituras, não é incomum encontrarmos escritores ou autores bíblicos dando relatos de como Deus os chamou para o seu serviço. Vários profetas do Antigo Testamento relatam o seu chamado, e Paulo, por exemplo, afirmou o seu chamado como apóstolo em várias de suas cartas. Aqui, no capítulo 9 do Evangelho de Jesus, conforme assim relatou Mateus, unicamente entre os 4 autores dos evangelhos, este é o único que relata o seu chamado direto e imediato por parte do Senhor Jesus.
E ele faz isso dizendo aí no versículo de número 9, que eu peço a você que volte para a Escritura e veja o que diz novamente. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Quem era esse homem que Marcos e Lucas chamam de Levi, mas aqui é chamado de Mateus? Em primeiro lugar, no que diz respeito à controvérsia do nome, é preciso destacar, irmãos, que não era incomum do mundo judaico daquele período que os homens tivessem mais de um nome. Um exemplo disso nós temos do apóstolo Pedro, também conhecido como Simão. Além de Pedro, nós temos também a Tomé, que era conhecido também como Dídimo. Aqui, Levi é chamado de Mateus. Em segundo lugar, Mateus era um publicano. E o que era então um publicano? Ora, um publicano era um coletor de impostos e, especificamente, este homem do qual estamos falando aqui agora era um coletor de impostos da cidade de Cafarnaum. Ele era aquele que recebia os tributos do povo judeu para os romanos. Essa espécie de gente, ou melhor dizendo, esse tipo de profissão, era terrivelmente odiada. E não apenas isso, desprezada pelos próprios judeus de um modo geral. Porque, por receberem os tributos, geralmente se tornavam gananciosos e injustos, tanto quanto impuros, uma vez que mantinham uma relação muito próxima com os romanos, naquilo que a própria Escritura relaciona como jugo desigual. Os judeus eram chamados a dar o dízimo a Deus, que era 10% de sua renda bruta todo ano. Mas além do dízimo, eles ainda tinham que pagar impostos ao governo civil. E Mateus era justamente um destes que coletava esses impostos. Em nossos dias, irmãos, aqueles que estão envolvidos na coleta de impostos, ainda assim, não são muito populares entre aqueles que trabalham sob o fardo de pagar esses impostos. Basta ver nesse período em que se dá as declarações de imposto de renda. E isso era ainda mais terrível naquele período e especificamente em Israel. Principalmente porque nessa época de sua história, os judeus estavam sob o domínio romano. No entanto, enquanto a Judéia estava sob o governador romano, a Galileia era governada por Herodes Antipas, um rei fantoche, nomeado pelos romanos, e sendo assim, os impostos no norte eram pagos à sua administração. Entre outros impostos, Herodes impôs um imposto pesado sobre mercadorias importadas, e esse imposto era especialmente oneroso nesta cidade em que estava Jesus e a cidade em que estava Mateus, Cafarnaum, que não era apenas uma encruzilhada para as rotas comerciais em terra, mas o principal local onde as mercadorias eram trazidas pelo mar da Galileia e ali eram então descarregadas e distribuídas. Mateus tinha seu posto de coleta de impostos na costa do mar da Galileia, e de lá ele coletava esses impostos alfandegários, que variavam de 2% a 12,5%. Era desses impostos que os cobradores recebiam a sua compensação. Isso lhe dava uma determinada perspectiva econômica extremamente alta, o que os elevava a uma posição social invejável. Era muito vantajosa essa posição financeiramente. Não era à toa que muitos deles eram homens extremamente ricos. Mateus, muito provavelmente, era um desses homens ricos. E o texto até sugere isso, quando nos conta que depois ele foi chamado por Jesus. Ele comemorou dando uma festa em sua casa. Todavia,
Mateus estava cumprindo a sua vocação na repartição de impostos, assim como fazia, como qualquer outro dia, quando então passou ali Jesus de Nazaré. Sendo assim, ao passar por aquele posto de coleta e avistar aquele publicano naquela repartição, Jesus se aproxima, olha para ele e diz: segue-me. Observem aí, irmãos, que o texto diz que Mateus obedeceu à ordem do Senhor. E ele fez isso sem questionamentos. Ele fez isso sem uma análise apurada ou ponderações do tipo: quem é esse homem? Eu devo obedecê-lo? Eu devo segui-lo? Eu devo antes buscar informações acerca dele? Eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Não houve ponderações desse tipo. O próprio Mateus diz que Jesus olha para ele, o chama e ele imediatamente o segue. Simplesmente se levanta de seu lugar e o segue. E observem, irmãos, que ao se levantar de onde estava e seguir a Jesus, esse é um momento de uma mudança radical e transformadora na vida daquele homem, de uma vez por todas. E Jesus é interessante porque ele tinha o hábito de fazer isso naquela época. E não apenas naquela época, irmãos. Ele continua a fazer isso em nossos dias. Mudar a vida daqueles a quem ele chama para o seguir. Quando Jesus chama alguém, irmãos, não apenas exteriormente, mas interiormente, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. Parece provável que Mateus já soubesse quem era Jesus. Ele pode não tê-lo conhecido pessoalmente antes, mas aquele homem que passou diante do seu posto, olhou para ele e o chamou, não era estranho a ele. Porque a essa altura Jesus já havia alcançado um status de celebridade local pelas obras poderosas que havia feito em Cafarnaum. E se os irmãos quiserem saber mais detalhes acerca dessas obras, é só voltar para os capítulos anteriores e verificar o que aconteceu ali. Percebam então que na ordem de Jesus a Mateus, há aqui um sentido literal no texto. Jesus era um rabino, portanto era um mestre, um professor, mas ele não tinha uma escola onde ele dava as suas aulas, não havia um prédio com salas de aulas, com cadeiras, com quadros, não havia nada disso. Em vez disso, Jesus era para os judeus, como Aristóteles era para os gregos, um filósofo itinerante, alguém que ensinava enquanto andava por aí. E Jesus se movia constantemente, e enquanto ele andava, seus discípulos, que eram seus alunos, seguiam-no de perto, observando não apenas as suas ações, mas principalmente cada uma de suas palavras, cada um de seus ensinamentos, tentando guardar na memória tudo o que o mestre lhes dizia. E eis aí uma das muitas razões do porquê Jesus sempre falava em parábolas, através de aforismos. Ora, era exatamente porque através desse tipo de declaração eles podiam memorizar mais facilmente os ensinos que eram então ali dados a eles. Então, ser um discípulo no grupo de um rabino itinerante, irmãos, era literalmente segui-lo de um lugar para o outro. Assim, quando Jesus olha para Mateus e chama para o seguir, em outras palavras, ele estava dizendo: olha, homem, eu quero que você seja meu discípulo, Mateus. Eu quero que você me siga. E a me seguir, eu vou te ensinar, eu vou te treinar, eu vou te preparar para a mais nobre e grande missão. Para fazer isso, Mateus, você precisa deixar para trás a ocupação atual. Você precisa, Mateus, abandonar a receita que vem com ser cobrador de impostos e juntar-se a mim para seguir
os meus passos e andar nos meus caminhos. Vejam, irmãos, quando Jesus chama Pedro e seu irmão André, junto com Tiago e seu irmão João, eles eram pescadores. Aqueles homens sabiam que, caso não desse certo essa vocação, e tivessem algum tipo de desentendimento com aquele Galileu, Jesus, eles poderiam voltar para o mar da Galileia e retornar ao seu comércio na indústria pesqueira. Mas Mateus não era como esses homens. Mateus não tinha essas garantias. Se ele deixasse o posto, era um caminho sem volta. E ainda assim, aquele homem não pensou duas vezes. Depois que ele deixa seu emprego como cobrador de impostos, havia 50 homens esperando nos bastidores para se candidatar à sua posição. Ali, Mateus então entendeu, quando Jesus disse, siga-me, que ele teve que deixar aquilo em que ele colocava a sua segurança. Ele teve que deixar tudo de lado e entregar-se completamente a Jesus. E era isso, irmãos, o que Jesus estava pedindo que ele fizesse. Era esse o pré-requisito para tornar-se seu discípulo. E de um modo notório ele estava disposto a fazer isso, custe o que custasse. Sendo assim, o chamado de Jesus foi tão convincente e tão eficaz que aquele cobrador de impostos se levantou e o seguiu. Ele largou o livro-razão, colocou de lado as moedas, levantou-se da cadeira, fechou a loja de coletas e seguiu a Jesus até o dia de sua morte, e hoje pode gozar da contemplação da glória eterna em sua presença. E sabe, meus irmãos, eu imagino que naquele dia, a última coisa em que Mateus pensou foi que em algum momento de sua vida, ele pegaria uma pena e escreveria este evangelho. Naquele momento em que aquele homem passou de frente ao seu trabalho e disse, segue-me, a última coisa que passou pela cabeça dele é de que ele seria conhecido pelos séculos dos séculos. Eu tenho certeza que ele nunca pensou que escreveria algo que ainda seria estudado 1000 anos depois de sua existência, 2000 anos depois de sua existência, e assim até que o Senhor Jesus venha novamente. Jamais passou isso por sua cabeça. Entretanto, irmãos, não sejamos minimalistas ao imaginar Mateus apenas como sendo simplesmente um escritor. Seria fazer-lhe injustiça. Porque Mateus havia absorvido o Espírito do Mestre, tornando-se um homem bastante hospitaleiro. Ora, ele sabia que fora para buscar e salvar pecadores, incluindo definidamente publicanos, que Jesus viera habitar entre os homens. Portanto, como diz Lucas, e Mateus modestamente se priva de dizer, foi esse mesmo publicano preparar um banquete para o seu Salvador, para o seu Senhor, para o seu Mestre, e isso em sua casa. Um banquete no qual seus amigos de trabalho, publicanos, foram bem-vindos, foram convidados. Como diz o texto nos versículos seguintes. Veja aí o versículo número 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Meus irmãos, como nós dissemos aqui no início, os publicanos estavam entre as pessoas mais desprezadas daquela comunidade. Eles eram considerados como colaboradores de Satanás, colaboradores do inimigo. Embora fossem ricos, seu status social para os demais judeus estava no fundo do poço. Eles eram tão desprezados que não tinham permissão de frequentar a sinagoga. Eles eram considerados tão desonrosos que não tinham permissão para dar testemunho nos tribunais daquela época. Daí a frase, publicanos e pecadores, tornar-se um epíteto para a escória da sociedade.
Ora, os judeus entendiam, de certa forma, que todos eram pecadores. Mas quando chamavam alguém de pecador e publicano, estavam falando de alguém, irmãos, cuja vida era caracterizada por tamanha imoralidade, que entrar em contato com ele seria contaminar-se espiritualmente e tornar-se impuro cerimonialmente. É por isso, então, que os fariseus, que a todo custo procuravam manter-se santos, faziam tudo o que podiam para se dissociar dos cobradores de impostos. Eles queriam se manter limpos, evitando qualquer contato com aquilo que era chamado de escória da sociedade. E isso me lembra uma história que conta R.C. Sproul, que certa vez um jovem padre episcopal perguntou a um pastor presbiteriano: pastor, como posso fazer a minha igreja crescer? Ele explicou que estava pastoreando uma igreja missionária com apenas cerca de 25 membros. O pastor então disse a ele que leva tempo para se construir uma igreja, especialmente quando se começa com um punhado tão pequeno de pessoas, que ele precisaria ser paciente. O jovem, então, retrucou ao pastor e disse: eu sei. Por isso mesmo eu mandei fazer uma placa bem grande para colocar na frente da igreja. O pastor presbiteriano olhou para ele e disse: a placa não vai ajudar você a colocar neste ambiente, da frente da sua igreja, pessoas e fazer com que você tenha um ministério forte. Escute o que eu vou lhe dizer. Se eu estivesse começando uma igreja, eu passaria um tempo todos os dias da semana nos salões dos sindicatos, nos bares, porque é onde a dor é encontrada nesta cidade. Se você quer construir uma igreja, você tem que estar disposto a sujar as mãos. O jovem padre engoliu a seco o que o pastor disse a ele. Eu não sei, irmãos, se esse jovem seguiu o conselho do pastor, porque Sproul não conta isso. Mas se você observar o que o pastor disse àquele jovem padre, é exatamente a forma como Jesus construiu a sua igreja. Ele saiu pelas estradas e caminhos para buscar aqueles que estavam perdidos. E ele falou com pessoas com quem nenhum dos líderes religiosos da sua época seria pego falando. Ele foi onde a dor estava, onde a necessidade se encontrava. Ele foi para purificar os leprosos, libertar os oprimidos, possuídos por demônio, sarar os enfermos, confortar aqueles que estavam abatidos. Essa era a sua missão. E foi assim que ele construiu a sua igreja. Quando Jesus se associou, irmãos, voluntariamente com a escória de sua sociedade, veja bem, aqueles que se achavam puros e dignos de toda honra se escandalizaram, como descreve Mateus nos versículos seguintes. Vejam aí versículos 11 ao 13. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vejam, na antiguidade, compartilhar uma mesa, irmãos, era uma expressão de profunda intimidade. Ninguém chamava um estranho para sentar à sua mesa e comer com sua família. Quando se recebia um convite desse, era um convite de intimidade, de comunhão, de fraternidade. Mateus expressou os seus sentimentos por Jesus e muitas outras pessoas desprezadas, convidando-as para uma refeição em sua casa. E Jesus ali mostrou o seu amor e aceitação por eles participando. Mas os fariseus se sentiram ofendidos
E não compreenderam como Jesus poderia se associar a tais pessoas, e assim começam a indagar acerca do que Jesus estava fazendo aos seus discípulos. Mas esse Jesus é aquele Deus que conhecemos, que sabe de todas as coisas, que sonda os corações, e que por mais que sussurremos no mais estrito de nossas mentes, Ele sabe de tudo o que se passa em nós. Ele ouve então aqueles fariseus perguntando aos seus discípulos, e Ele passa então a confrontá-los, dizendo: os sãos, não, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. E observem que a resposta de Jesus aqui é uma explicação multifacetada, irmãos. Primeiro, porque Jesus deu sua razão em termos óbvios. Quem precisa de médico é quem está doente, não os saudáveis. A implicação é que ele era um médico de algum tipo, e aqueles com quem ele estava se associando precisavam de seus cuidados. E por que precisavam de seus cuidados? Porque estavam debilitados, estavam doentes, eram necessitados. E meus irmãos, ninguém pode ser médico a menos que esteja disposto a sujar as mãos, porque o tratamento de toda doença é um negócio sujo. Jesus declarou-se disposto a sujar as suas mãos para salvar pecadores imundos. Ora, um médico tem como trabalho curar doenças, mas aqueles que não têm doenças não precisam dele como estes. Os doentes, todavia, precisam de médico. Isso me lembra as palavras do puritano Thomas Boston, que dizia: o pecado é a doença da alma. E para essa doença, irmãos, há apenas um médico: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, meu irmão. Então vejam, irmãos, assim como as doenças corporais afetam o corpo, o pecado afeta a alma. Assim como a doença traz dor e tormento para o corpo, assim também o pecado enferma a nossa alma. De fato, muitos têm doenças graves e que muitas vezes ela se camufla de tal forma que não sentimos. E quando descobrimos, é tarde demais. Da mesma forma, são alguns pecados. O pecado de Caim foi agradável por um tempo, enquanto este satisfez a luxúria da sua vingança. Mas depois do doce bocado, se tornou muito amargo. O pecado de Félix trouxe um ataque de tremor sobre ele, como lemos em Atos 24 e 25. O pecado de Davi lhe custou ossos quebrados, um corpo esmagado e uma família destroçada. Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, saibam disso. Em toda a tentação, há um anzol para perfurar a alma, bem como uma isca para satisfazer a nossa luxúria. A doença incapacita um homem para o seu trabalho. Da mesma forma, o pecado incapacita o homem para a grande obra para a qual todos foram chamados: viver para a glória de Deus. De acordo com o grau da doença, assim será neste ponto. A alma sob o poder do pecado, onde a violência da doença não é quebrada pela graça da conversão, é como Efraim, uma pomba tola sem coração. Quanto a qualquer coisa que seja verdadeiramente boa. Porque a mente carnal, como dizia Paulo, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pecador está completamente sem forças. Ele não quer e nem pode fazer nada.
Assim como certas doenças fazem conosco. Não apenas deformam o nosso corpo, mas nos incapacitam até mesmo de nos mover. O pecado age da mesma forma. A beleza da alma, irmãos, consiste em sua semelhança com Deus, em sua comunhão com Deus. O pecado, todavia, quebra essa comunhão e deforma essa semelhança. Ao invés de nos parecermos com o bondoso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, nos parecemos com o vil tentador, Satanás. A graça, portanto, é o maior ornamento que podemos carregar sobre as nossas cabeças. Mas o pecado, certamente, é a maior deformidade para uma alma. Porque ele torna os homens vis e imundos aos olhos do Senhor, e também aos olhos dos outros homens, como diz o salmista. As doenças são como cordas nos conduzindo à morte. Elas nos amarram, nos prendem. Notem a conexão que há, irmãos, entre o pecado e a morte. Uma conexão tal que nenhum homem é capaz de desfazer, exceto um homem, que também era Deus, Jesus. Todos que me odeiam, diz ele, amam a morte. Porém, todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos, viverão eternamente. É esse, irmãos, o cerne do Evangelho. Por isso, então, Jesus vai citar o texto de Oséias 6, que lemos hoje aqui, no início do culto nessa noite, na santa convocação de Deus para o seu povo. Oséias 6, e versículos número 6, é para mostrar que seu comportamento era esperado, que a sua missão, em essência, era de misericórdia. Por isso, eles não entendiam. Meus irmãos, não satisfazemos a Deus meramente vindo aos cultos todo domingo. Não satisfazemos a Deus simplesmente vindo aqui pela manhã ou à noite e dizendo: estamos obedecendo a santa convocação do nosso Deus, estamos nos reunindo em ajuntamento solene no dia do Senhor. Não satisfazemos a Deus meramente dando os nossos dízimos todos os meses, fidelissimamente. Não satisfazemos a Deus realizando sacrifícios nas nossas vidas. Satisfazemos a Deus usando de misericórdia, como Ele usou de misericórdia para conosco. Amando uns aos outros, como Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Cristo não nos ordenou apontar o dedo em riste para cada pecador, condenando-os na sociedade. Ele nos chamou para exercermos um ministério de misericórdia. Foi isso que ele fez. É isso que ele continua a fazer. E é isso que ele quer que façamos. Por isso ele conclui com os fariseus dizendo: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pecadores ao arrependimento. Irmãos, por mais que conheçamos a palavra, você pode ter livros inteiros da Escritura na sua mente. Eu lembro que Calvino recitava o livro dos Salmos, os 150 Salmos, não só em sua língua materna, mas no hebraico. Isso é possível. Memorização é possível. Mas do que adianta tanto conhecimento sem sabedoria? Nós podemos ser os mais pontuais, irmãos, nos cultos, nas reuniões de oração, nas doutrinas, nas aulas de EBD, nos eventos da igreja. Mas do que adianta se agimos com o nosso próprio com dureza, excessiva dureza? Do que adianta olharmos para um miserável, como outrora fomos eu e vocês, e não demonstrarmos misericórdia?
ele veio para atrair alguns ao arrependimento. Logo, é claramente óbvio, irmãos, que ele teve que ministrar entre os pecadores. Porque quem é justo não tem do que se arrepender. Mas quem é o justo, irmãos, nesse mundo? Quem é perfeito? Ou, como disse aquele jovem quando chegou a Jesus, quem é bom, senão Deus? Claro, Jesus poderia ter ministrado entre os pecadores igualmente bem, ao se associar à alta sociedade judaica. Jesus poderia ter se tornado um dos fariseus, aliás. Entre alguns dos messiânicos, há quem defenda que Jesus era um fariseu. Mas a diferença era que essas pessoas achavam que não precisavam do que se arrepender. Se achavam conhecedoras demais, se achavam sábias demais, se achavam puras demais. Enquanto os cobradores de impostos e outros mais eram desprezados, sabendo que precisavam de um Salvador, porque estavam perdidos. Então, na verdade, o que Jesus disse àqueles fariseus foi: vocês não gostam das pessoas reunidas ao meu redor? Pois se vocês não gostam dessas pessoas, escutem. Foi por elas que eu vim. Foi por essas pessoas, esses miseráveis, que eu vim, para redimi-los, para chamá-los ao arrependimento. Não estou envolvido com pecadores porque eu quero estar em meio ao pecado. Eu estou aqui exatamente para desfazer as obras do diabo, e o pecado é uma delas. Eu estou aqui porque me importo com elas, porque o Pai as deu a mim, porque Ele as ama, Ele os elegeu antes que houvesse mundo. Porque estavam perdidos e desgarrados, mas agora eu vim chamá-los. Eu vim para ser o Salvador deles. E nisto, irmãos, nós podemos ver o amor de Deus por nós. Por nós. Porque basta voltarmos um pouco no tempo para olharmos quem éramos antes. Se não iguais, piores do que cobradores de impostos. A Escritura, irmãos, proclama a grandeza excessiva desse amor em dar Cristo para morrer por pecadores. Ah, irmãos, que mal terrível é o pecado. Ele é tão terrível e causa uma mancha tão profunda que somente o sangue de Deus é capaz de extirpá-la. Amaremos, pois, aquilo que o apunhalou no seu coração, ou viveremos por aquilo pelo qual ele morreu? Que o sangue de Cristo, irmãos, jorrando, sejam como cordas de amor para nos atrair a si e nos afastar do pecado. E que nos lembremos dessas palavras hoje, misericordiosas palavras, e que elas nos façam lembrar que quando agimos sem misericórdia, não apenas pisoteamos a lei, mas a própria cruz, tripudiamos das feridas do Filho de Deus, que quando vituperado pelos nossos pecados, nos foi misericordioso, compassivo e fiel. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra nessa noite. Por nos mostrar, Senhor Deus, e nos fazer identificar como este homem Mateus, outrora, Senhor, um pária, indigno da Tua presença, mas que foi alcançado por Tua graça, foi alcançado não por suas obras, mas pela Tua misericórdia.
que o exemplo do chamado desse homem e da alegria que ele teve ao ser salvo por Ti, Senhor, seja também a nossa alegria. Seja também, Senhor, o nosso viver. Olharmos uns para os outros com amor e também com misericórdia, para a glória do Teu nome. Amém.